Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante. Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverry. E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio da nossa terceira temporada do EBBcast, um dos 10 maiores podcasts, né, de RH do país. Obrigado aos mais de 40 mil EB-Lovers que nos seguem, nos acompanham, marca o sininho, joga no grupo, compartilha, enfim. Muito obrigado. E é isso. Winizeira, Suzy, como estão? Desculpa o grito na orelha aí, Winnie, eu te avisei. Falei que a energia aqui estava boa. Tudo bem por aí? É muito chocolate que esse Caio come, é muito chocolate. Chocolate, além de todo tudo. dia, isso que eu ia falar, todo dia, Tô gente. de dieta, faz 3 dias não como Caio no chocolate. Instagram, todo dia tem foto de doce lá. A gente engorda só de olhar. Acho que é por isso que eu tô assim, ó, tô tremendo. 3 dias, 0 chocolate. É isso, assim, tá explicado. Mas, bom, bora para mais um podcast. Quem tá assistindo aí, ó, no YouTube, é a mesma vestimenta, né? Não temos ainda superprodução com stylist que vai trocando a cada episódio, não, né? Estamos aqui aproveitando a agenda de todo mundo para gravar essa terceira temporada. Dá início, né? Ainda temos muitos convidados por vir. Exatamente. Recados paroquiais, EBB Academy, EBB Tour, o que você quer falar, Winizera? Acho que vale a gente sempre reforçar da EBB Academy, né? Então, bom, primeiro que vocês sabem que eu, Kai e Suzy estamos, né, com a comunidade já há 5 anos. Temos, né, conhecimentos, somos especialistas em diferentes segmentos de alguma maneira. Então, sempre falo, né, que a Suzy sempre aí trabalhando em empresas gigantescas com mais de 40 mil pessoas, Caio em agência com vários cases de sucesso, com muitos EVPs, né, como história que já colocou em prática, e eu com toda a minha experiência também de startup. Então, a gente reuniu todos os nossos conhecimentos, né, e desenvolvemos aí um curso muito bom, né? Pelo menos a gente tem feedbacks positivos referente a isso. Mas não é só o nosso curso, né, Caio? Que isso que é interessante. Tem muito mais. Tem mais de 40 horas de cases de sucesso de outras empresas. Então, você vai saber o que está acontecendo nas outras empresas, né? Quais são as boas práticas, o que elas falam, o que elas fazem. Além de encontros também, pelo menos uma vez ao mês que a gente faz. Seja numa pegada mais de mentoria, ou seja, convidando outras pessoas para falar na comunidade, tirar dúvidas, né? Falar diretamente com vocês. Então, super recomendo aí, ó, a EBB Academy, essa nova versão de 2023. Está incrível. Bombando, muito bom. Só vou fazer um disclaimer rápido aqui, porque, pessoal, hoje, infelizmente, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, né? Função pai também aí, às vezes, né, coisas com o Instagram. Quer dizer, meu Instagram até que mostra minha função pai, mas o LinkedIn não mostra e tudo mais, nem o YouTube. Então, só vim fazer essa apresentação, botar essa energia, chamar o nosso convidado. Então, se eu desaparecer aí de repente, não foi de repente, tá aqui feito o disclaimer, meninas. Obrigado, bom podcast para vocês. E sem mais delongas, bora lá. Vamos trazer o convidado do nosso segundo episódio aqui, né? Daniel, muito bem-vindo ao EBBcast. Você já sentiu como é que é o clima aqui? Você sentiu, né? Energia? Já vi que você deu uma tremida na cadeira aí quando eu comecei a gritar. Mas é isso. Conta para os EB-Lovers. Quem que é o Daniel? Não, na verdade eu tremi porque eu descobri que você me mandou chocolate também para eu ficar na mesma animação que você, cara. Aproveitar que você não comeu 3 dias, podia ter mandado para cá um pouquinho do estoque. Mas, poxa, primeiro, obrigado, cara. Estou super feliz de estar aqui com vocês. 3 referências que eu acompanho, né? Acompanho em todas as redes, né? O trabalho que vocês têm feito. Então, vocês são referências não só, né, em employee branding, mas em várias outras coisas. Então, cara, estou aqui para compartilhar, para aprender, para descobrir com vocês novos caminhos e à disposição, sem filtro, né, com todas as perguntas que vocês quiserem fazer. Bom, então você pediu para eu contar um pouquinho de mim? Vamos lá. Cara, algumas pessoas dizem que eu sou empreendedor em série, né? Eu não gosto muito desse termo, mas eu tive uma carreira, comecei como, né, estudei engenharia na PUC, fiz mestrado em ciências da computação, depois eu fiz uma pós-graduação em inteligência organizacional e fundei minha primeira empresa numa área que eu sou apaixonado, né, que eu sei que vocês também são, que é educação corporativa. Na verdade, a gente começou olhando ali o que tinha de gap nesse mercado de educação corporativa e escolheu um nicho que era a gestão do conhecimento.
Mas isso assim, cara, vocês eram pequenininhos ainda, né? Lá no início dos anos 2000, que eu fundei minha primeira empresa. Essa empresa cresceu, né, organicamente, a gente foi conquistando grandes negócios que enxergavam ali o conhecimento corporativo como um ativo importante. A empresa foi se transformando numa empresa mais voltada para a educação corporativa com tecnologia. Fiz fusão, recebi investimento, cara, e me juntei com o meu maior concorrente, vendi a empresa 15 anos depois. Então, foi uma trajetória na área de educação. Sou filho de professores, então meu sonho era trabalhar com educação, mas sempre ouvi que educação era um mercado super mal, um pouco rentável, né? Que os professores não eram bem remunerados. Falei, cara, vou usar aquilo que eu aprendi, né, tanto na universidade quanto no dia a dia com as empresas, e vou tentar transformar as pessoas pela educação da maneira que eu faço melhor, que é empreendendo, gerando impacto, né, e por aí vai. 2015, então, eu tinha vendido minha empresa, falei, cara, preciso voltar para o mercado. Meu sabático durou 3 semanas, não aguentei ficar parado. Acho que eu e você, cara, temos um pouco em comum, sou super acelerado também. Não que Winnie e Suzy não sejam, mas pelo que eu percebi de você nesse início. E aí eu, né, caía num venture capital, e esse venture capital falou, cara, qual é o próximo projeto de vocês? Como eu não podia trabalhar com educação, porque eu tinha um no-compete, fui trabalhar com fintechs, né? Porque eu percebi que os 2 maiores gaps das empresas no mercado, um capital humano e o outro capital financeiro. Como capital humano não poderia trabalhar diretamente, falei, cara, vou ajudar as empresas, pequenos negócios a chegarem rápido a crédito, porque os bancos, né, com perdão assim da indiscrição naquela época, talvez hoje tenha mudado um pouco, os bancos tratavam muito mal os pequenos negócios, né? Você conseguir crédito num grande banco era muito difícil. Então, eu e meus sócios, na época, a gente criou a Bis Capital, né, que foi minha segunda empresa. A primeira empresa foi a Fero, que virou a Ferolab, que eu vendi para a Bertelsmann. Uma segunda foi a Bis Capital. Fiquei na Bis Capital 4 anos como executivo, sou sócio até hoje, quando finalmente, 19 anos depois, nessa trajetória de mercado aí, bem acelerada, bem corrida, eu falei, não, cara, agora eu mereço dar uma pausa. Essa pausa durou 6 meses, quando eu fui convidado depois a assumir a Volts, mas eu acho que não quero me estender muito aqui na minha história, né? Só para contar que foram empreendimentos atrás de empreendimentos, às vezes com o negócio saindo do zero, crescendo organicamente, né? Hoje falam bootstrap, eu nem sabia o que significava esse termo na época. Depois um negócio com VC, né? Com Venture Capital por trás, onde eu tive que sair de um negócio que era super cauteloso a um negócio que eu tinha que crescer rápido, e agora terceira empreitada, onde eu faço parte de uma empresa que saiu de um grande negócio de 118 anos. A Energisa faz 118 anos, agora em fevereiro, né, de 2023, e a minha empresa vai completar 3 anos, mas é uma empresa que saiu de dentro do Grupo Energisa, né, uma startup que saiu de dentro de um grande grupo. Então, eu vivi 3 culturas muito diferentes entre si, né? De uma empresa que foi crescendo durante 15 anos, uma empresa que cresceu muito rápido, de uma empresa que saiu de dentro de uma grande empresa. Então, acho que tem muito para a gente conversar aqui. Se vocês me deixarem falando sobre minha história, eu vou ficar o podcast inteiro. Então, quero deixar um pouco essa responsabilidade na mão de vocês. Boa. Vamos ter que ser daqui a pouco, só fazer aqui um comentário. Você trabalhou com o Kiko que é parceiro Trabalhei. Nosso. Kiko Campos, sensacional. Aprendi muito com ele. Foi da Lab SSJ, pois é. Isso aí foi meu maior concorrente com quem eu fundi em 2013. Né? Exatamente. A FET juntou com a SSJ. E eu agradeço pelo garoto, né, que você comentou lá no início, mas eu trabalhei na Filipelli, que depois, aqui em Pinheiros, inclusive eu moro pertinho por acaso aqui da Filipelli, então a gente concorreu em algum momento aí, cara, olha só. Né? Com certeza. E ele tem experiência também na parte de esportes, que você gosta bastante. Não, Caio. Com certeza. Não, a Filipelli era referência nossa, tá? Mais do que concorrente, a gente olhava muito o que vocês estavam fazendo, porque o nosso negócio não era exatamente o que a Filipelli fazia, mas como a gente tentava trabalhar a educação corporativa de uma maneira ampla, holística, fazia muito sentido você ter toda a parte de inventários comportamentais, inventários de competência, avaliações, modelos de meta, para juntar tudo isso num programa de desenvolvimento o mais individualizado possível. Então, apesar da gente trabalhar com grandes volumes de pessoas nos treinamentos, a gente teve treinamento para 60, 70 mil pessoas, a gente tentava individualizar ao máximo. Então, o que vocês faziam era fantástico. E que acho que quis o destino, só curiosidade, eu acho que isso também já saiu, obviamente. Mas a Lab SSJ hoje ocupa o espaço que era da Filipelli, mesmo escritório. Ah, legal. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, título de curiosidade, pelo menos essa bacana. história que eu tive. Enfim, fecha parênteses, deixa a turma tocar aí. Um abraço pro Kiko que deve estar nos assistindo aí. Obrigada, Caio.
Kiko figura também, né? Super animado aí, tem a mesma vibe de vocês aí, Caio e Daniel também super enérgico, energético aí em todos os momentos também. Kiko é um barato, super parceiro aí da gente também. Não, Mas, pô, Daniel, admiro a muito gente ele, quer mais saber acompanho. de você mesmo, tá? Não, vamos Esse lá. podcast aqui a gente vai explorar bastante aí todos os seus possíveis lados, né? E a gente estava olhando aqui a sua trajetória profissional e acadêmica e vimos que você se formou em engenharia de computação, né? Depois aí teve, acho que mestrado em informática e concluiu a especialização em gestão de conhecimento e inteligência, né, organizacional. Você se imaginava trabalhando nessas áreas? O que você acha que, né, acrescentou aí todas essas suas formações para aquilo que você faz hoje? Não, legal, cara. Essa pergunta é bem curiosa, tá, Suzy? Porque até hoje, né, quando você pergunta para alguém, cara, o que você faz, né, ou quem é você, a gente sempre vai naquela linha da formação. Ah, eu sou formado nisso, sou formado naquilo. Mas quando eu olho assim, pô, não tem problema de falar, eu tenho 44 anos, né? E quando eu olho assim, eu não passei, desde que eu estava no banco da faculdade até aqui, sendo engenheiro, né? Eu acho que a engenharia me ensinou a ser um resolvedor de problemas, né? Buscar soluções para problemas que a gente enfrentava. E como filho de professores, que é uma coisa que eu, cara, sou até repetitivo em cima disso, chega até a ser chato às vezes, né? Eu nasci praticamente numa sala de aula. Eu sempre fui apaixonado por educação. E não é falar que sou apaixonado por educação, porque educação é uma coisa legal. Eu, de fato, sou hoje, além de ser co-CEO da Volts, eu sou presidente pro bono de uma escola aqui no Rio, né? Que é uma escola comunitária. Então, eu nunca saí de perto da educação. Então, eu fiz escola técnica, né? Eu venho filho de professores, eu venho de uma família que nunca faltou nada, mas também nunca sobrou nada. Então, muito cedo, eu fui fazer escola técnica, então o meu primeiro ano, hoje o ensino médio, né? O meu primeiro ano foi na escola técnica de informática. Minha mãe se preocupava muito, assim, filho, vai, né, ter empregabilidade logo, vai se profissionalizar, porque se você precisar, se você passar por uma faculdade boa, você vai poder trabalhar ao mesmo tempo para se bancar, né? Então eu desde muito cedo trabalho, e eu desde muito cedo, né, faço de tudo que aparece na frente. Então eu já fui digitador de monografia de psicologia, por exemplo, né? Eu já trabalhei em bar, já trabalhei desenvolvendo software para o meu condomínio. Eu ajudava meu pai, né, a corrigir as provas dos alunos dele. Então, eu sempre fui muito assim, muito fuçador, né? Sempre fui muito curioso e muito fuçador. Então, apesar, ou também pelo fato de eu ter feito engenharia, eu nunca me vi como engenheiro clássico. Eu me vi como um empreendedor, alguém que busca questões que de alguma maneira podem ser melhoradas, e eu tenho uma tendência de tentar resolver isso com processo, com tecnologia, com pessoas, né? Então, depois de ter me formado como engenheiro, eu já fiz curso de cinema, curso de teatro, curso de gastronomia, curso de comédia, curso de improviso, enfim, tudo que você pode imaginar, né? Eu brinco também que eu sou um aprendedor, né, em série, não empreendedor em série, como eu falei no começo. Então, você me perguntava, você se imaginou fazendo isso ou aquilo? Não. Eu apenas fui, ao longo da vida, encontrando coisas que me motivavam, encontrando coisas que eu podia aplicar aquilo que eu tinha aprendido, né, de maneira intensa, plena, e me joguei de cabeça. Tá? Então, é estranho você falar, engenheiro de computação trabalhando com marketing num grande clube de futebol. Para mim, não foi. A única diferença é que eu cheguei com uma mentalidade muito racional para resolver uma coisa que tinha muita emoção. Né? Então, sempre equilibrando essas diferentes visões. Então, não sei, para mim nunca foi estranho, mas quando você pergunta, eu fico pensando assim, pô, será que era estranho? E eu não tinha parado para pensar nisso, né? Parece que as coisas vão se conectando também, né, com o tempo. Muitas vezes eu falo assim, nossa, mas isso daqui não vai fazer muito sentido. Como que eu vou contar essa história depois, né? Principalmente quando eu fui ter a minha experiência ali com comunidade. Mas olhando para trás, eu acho que assim, faz muito sentido, né? As coisas elas vão se conectando também. E, bom, conheci o Daniel muito pelas redes, né? Principalmente ali pelo LinkedIn, pela quantidade de conteúdos que ele posta. E traz uma autenticidade, de que não tem certo ou errado, né? Os porta-vozes produzir ali os conteúdos, como que eles produzem conteúdo, mas o seu conteúdo, ele conecta realmente ali com as pessoas, isso eu sinto, né? Seja com as curtidas, com os comentários, o que as pessoas postam. E, bom, fui impactada, né, pelo seu conteúdo, fui conhecer um pouco mais sobre a empresa, o que faz, como é a cultura, quais são as pessoas que trabalham. Então, a sua
a sua marca pessoal impacta também, né? Faz com que mais pessoas queiram trabalhar na Volt de uma maneira geral. Você sente isso, assim? É uma estratégia, isso é uma ação intencional, é conectado com times lá de employer branding, de marca empregadora, tem outras pessoas que fazem isso na Volts também. Conta um pouquinho, né, desses bastidores e como que você enxerga, né, os porta-vozes, as lideranças investindo cada vez mais, né, na marca pessoal delas. Não, maravilhoso, assim, ter a oportunidade de falar sobre isso, e também fico feliz de alguma maneira ter impactado, porque eu acompanho vocês, e saber que de alguma maneira algo que eu tenha postado, ou constantemente postado, né, impactou você ou vocês, para mim me dá bastante orgulho, porque na verdade, quando eu comecei, né, no LinkedIn, quando eu comecei a postar, eu não tinha uma estratégia definida, né, e na verdade isso foi motivo de muitas críticas no início, né? Eu conheço muita gente que tem bastante destaque, que é top voice, que é referência, que é creator e tal, e muita gente chegou para mim e falou assim, né, eu posso te dar uma dica? A maneira como você se posiciona nunca vai deixar você ser um top voice. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, porque você fala sobre tudo, você fala sobre vários temas transversais e tal. E aí, eu não sei se é verdade, se é mentira, enfim, mas, né? E o LinkedIn gosta de quem se dedica a um tema. Falei, pois é, mas se eu deixar de fazer dessa maneira, não vai ser eu, né? Se eu não falar sobre temas que me impactam, e eu vou falar sim, eu vou falar de esporte eletrônico, eu vou falar de gastronomia, eu vou falar de cinema, eu vou falar de música, eu vou falar de liderança, eu vou falar de inovação. Por quê? Porque é um pouco do meu jeito de ser ter esses interesses diversos, né? Quando eu era mais jovem, eu li um livro, assim, que para mim foi transformador, né, que foi O Efeito Médici, que falava sobre inovação na interseção. Né? O conceito era inovação na interseção. E falava muito sobre você desenvolver repertório. E o quanto você desenvolver repertório te deixava eu não gosto de falar pessoa criativa, né, mas uma pessoa que exerce a criatividade com mais frequência. E logo depois que eu li esse livro, eu vi uma palestra do Carlos Alberto Júlio, que era na época presidente da HSM, falando de um papo que ele teve com o Peter Drucker, lá nos idos dos seus 95, 96 anos, que o Peter Drucker falou que ele dedicava 5 anos, cada 5 anos da vida dele, ele dedicava a estudar um tema diferente, né? E um tema variado, e que com 95, 96 anos ele já tinha tido a oportunidade de passar por vários temas. E aí o Carlos Alberto Júlio falou assim, poxa, legal, eu estou com, sei lá, 50 e pouco, eu vou começar a fazer isso também. E o Peter Drucker virou para ele e falou assim, mas na minha época, quando eu escolhia 5 anos, não tinha internet, não tinha Amazon, não tinha tanta referência online. Faz de 2 em 2 anos que você vai conseguir, eventualmente, até passar a quantidade de temas que eu aprendi ao longo da vida. E eu sou muito assim, né? Eu gosto de temas diferentes. E o fato de eu ter trabalhado na Fero com educação, a gente fazia educação para Vale, para Natura, para o Santander, para Vivo, para Oi, para Avon, para Coca-Cola, para PepsiCo. Então, eu acabava entrando em contato com muitos temas diferentes. E eu tinha que ter uma flexibilidade muito grande para de manhã estar falando, sei lá, colaborador, na hora do almoço estar falando empregado e à tarde estar falando funcionário. Só para dar um exemplo bem prático de que eu tinha que me adaptar à cultura de cada empresa, eu tinha que me adaptar com a comunicação que cada empresa fazia internamente, porque eu fazia educação corporativa e grande parte dos projetos eram internos, sem assim pestanejar, porque se eu falasse na empresa o termo que outro usava, né, gerava assim uma falta de conexão. E eu trouxe isso para o Daniel anos 2000 e muito. Né? O Daniel, anos 2000 e muito, vai falar de vários temas, mas vou sempre tentar trazer a conexão com alguma temática corporativa, seja liderança, seja inovação, seja cultura corporativa. Então, eu nunca tentei replicar regras, né, nas plataformas. Então, assim, quem me conhece do Twitter conhece um Daniel diferente, um Daniel irreverente, irônico, né, que brinca com muita coisa, que sacaneia o clube de rivais, porque eu surgi na época da minha passagem pelo Flamengo, né, citando o clube. Quem me conhece do LinkedIn me conhece como um cara que fala sobre temas corporativos e você não foi a primeira pessoa, então posso falar sem medo, sem falsa modéstia, falou que tem uma certa autenticidade. Fico feliz com isso, porque eu de dentro não consigo ver. Mas quando ele diz, cara, é autêntico o que você faz, eu falei, pô, obrigado, porque
a minha intenção é não deixar de ser eu, né? Então, se está autêntico, bacana. Mas eu não tenho uma estratégia muito definida. A estratégia lá, na verdade, é ser quem eu sou, porque eu não quero também vender uma ideia, né, diferente de quem a gente é como empresa. Hoje, a Volts é o que pensam suas lideranças, o que defendem suas lideranças. Eu, o Thiago, o Dantas, né, o Ítalo, a Mônica, a Tabata, a Aline, todo mundo que está ali, e eu deixo muito claro isso. Né? Eu deixo muito claro algumas temáticas. Às vezes a pessoa, você fala muito sobre diversidade, você fala muito sobre equidade, você levanta certas bandeiras. Eu falei, sim, porque quando a pessoa vier aqui para dentro, é isso que eu quero que ela saiba que a gente defende. Então é quase como um employer branding, né, antes, né, prévio, né, daquela pessoa fazer parte do nosso time. E em alguns processos seletivos a gente ouviu isso, né? Eu já tive colaborador nosso virando e falou assim, cara, Daniel, tem sido muito mais fácil contratar, né, quem te acompanha, porque a pessoa sabe o que a gente defende, né? E eu fico muito triste, assim, é raro ouvir isso, né? Mas claro que acontece, às vezes acontece alguma coisa dentro da empresa que não está alinhado àquilo que a gente defende. Fala, poxa, mas não é isso que a empresa defende externamente. Eu falo, cara, então vamos corrigir o que está acontecendo aqui dentro, né? Porque não está alinhado. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Mas fiz aqui um leve desabafo. Não, super, né? Como que funciona a tua linha editorial, como foi chegar até aqui, né? Não necessariamente essa questão de especialista, né? Mas de autenticidade. Gosto, quero falar sobre esse tema, porque você vai aprendendo sobre diferentes frentes e conecta tudo isso e entrega valor para as pessoas. Mas essa é uma outra prática de outras pessoas dentro da empresa ou não? Mas você que sim. está... Não, então, eu comecei muito assim, né? Eu acho que o mercado ele gerou uma cultura complicada, né, para muitas pessoas, porque fica parecendo, durante um tempo, ficou parecendo que quem estava muito ativo no LinkedIn é porque estava procurando oportunidades fora. E uma das coisas que eu fiz questão aqui foi falar mais de uma vez para todo mundo de que, cara, não é esse tipo de julgamento que a gente vai ter. Né? Então, eu começo a ver hoje muito mais desenvoltura, abertura dos nossos líderes, principalmente, mas também de nossos times, de se colocarem, né? Seja no LinkedIn, né? Seja no Instagram, seja em outras redes. Mas no LinkedIn, né? Por conta do propósito de uma rede corporativa. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo o Ítalo, por exemplo, né, que é o nosso responsável por talentos e cultura. Ele está lá sempre falando dos eventos. Hoje a gente fez uma ação sobre o carnaval. Né? Desculpa, não sei se vai ficar datada, né, por conta do episódio, mas a gente fez uma ação sobre como que é uma organização de uma escola de samba e como que isso impacta, né, o dia a dia de uma empresa. E toda vez eles estão lá, dando seus feedbacks, falando abertamente o que está acontecendo. Quando eu vejo a Mônica, que está agora de licença maternidade, né, que posta lá a filha dela, né, falando que todo mundo defende, que ela aproveite muito bem o tempo que ela está lá com a filha, e a gente também fala, vai lá, aproveite seu tempo com a sua filha, né, e fala assim, mas eu estou com muita saudade da empresa e tudo mais, e a Melissa, a filha dela, lá com a roupinha que a gente mandou para casa dela, né, que é ligadinha no 220, que é um pouco de um dos valores aqui que a gente trabalha, né, no ligado 220, que é a intensidade, a aceleração, a energia, enfim. Eu vejo as pessoas fazendo sem medo, isso que me deixa feliz, entendeu? Não é só o Daniel que está sendo autêntico, são todas as pessoas que estão sendo autênticas. E eu vejo hoje também meus sócios, né, o Thiago e o Dantas, postando, cada um com seu estilo, isso é muito legal, não tenta mimetizar, né, o Daniel, porque o Daniel, né, tem feito um trabalho, tem dado certo na rede. Então, cara, encontra sua voz, encontra sua maneira de falar, obviamente continua defendendo os nossos valores, mas seja você. Essa é a primeira coisa que eu falo. E não tenha medo de ser julgado. Eu não acho, por exemplo, que se você está postando, que você está procurando outra oportunidade. Se por acaso você vier a ser conhecido por outra empresa e quiser deixar a Volts por causa disso, eu não teria como te segurar de outra forma. Então, esse é um pouco da nossa defesa e do estímulo que a gente tem tentado trabalhar aqui internamente.
É isso aí, acho que quem pensa, né, que quando você se expõe assim na internet, você está procurando emprego, acho que ainda tem uma mentalidade muito pequena, né? Eu lembro que eu sofri muito isso no começo também, né, nas empresas que eu trabalhei, porque para eles aquilo era, será que isso é contra a política? Será que não é? Será que é desse jeito? Será que ela pode fazer isso ou não, né? Até a gente tem que ir conquistando esse espaço aí, mas é um espaço super legal e que no fundo acaba sendo um grande impulsionador, né? Porque quando a gente ganha voz como uma pessoa, né, um indivíduo ali dentro das redes, a gente acaba atrelando também as marcas empregadoras das quais a gente faz parte, né? Então acaba sendo um ganha-ganha, né? A empresa ganha com a exposição que ela ganha através daquela pessoa que está se expondo, né? Então eu sou super a favor aí, não é à toa que existem, né, muitos aí programas de influenciadores em todos esses processos e acho que dá super certo, né? Agora, a curiosidade, Daniel, você falou um pouquinho aí, né, do teu histórico, né, com a educação, filhos de pais professores. Eu também fui filha aí de professora, todas as minhas tias, minha avó, né? Para quem não sabe, tem uma curiosidade muito engraçada, que a primeira escola de moda aqui do Brasil foi fundada pela minha bisavó, Escola Reunidas de Moda Brasileira, né? Então, eu tenho muito histórico aí com educação e eu acho um barato, porque geralmente quem está conectado com a educação sempre vem de um perfil muito variado, muito curioso, sempre buscando coisas diferentes, né? A minha carreira também foi bem assim, fora dos padrões, né? Comecei cursando uma coisa e terminei aqui, né, trabalhando com employer branding completamente diferente, mas é muito legal ver esses perfis no mercado, né? Mas conta mais um pouquinho para a gente, Daniel. Você está aí atualmente à frente da Volts, né, sendo aí participante do mercado financeiro e do mundo das contas digitais. Conta um pouquinho mais da empresa e como é que vocês trabalham, principalmente a questão de atração e da permanência dos talentos, né? Tendo em vista que nesse ramo tem muita concorrência para diversas funções, né? Como é que vocês trabalham isso internamente? Não, legal. Bom, obrigado pela pergunta, porque dá a oportunidade de falar de muita coisa bacana que a gente tem feito. Bom, primeiro falar um pouquinho da origem, tá, da Volts. A Volts, ela surgiu depois de um trabalho feito internamente aqui no Grupo Energisa. O Grupo Energisa é o maior grupo de capital nacional de distribuição de energia elétrica. A gente está em 11 estados, tá? São 8,3 milhões de pessoas, na verdade, clientes, são 22 milhões de pessoas impactadas, né? Quando eu falo 8,3 milhões de clientes, são 8,3 milhões de titulares das contas, fora as pessoas que moram, né, com essas pessoas. Então, a gente está no Brasil diverso, como ele Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Sergipe, Paraíba, interior de Minas, interior de São Paulo, interior do Rio, Tocantins, né? Então, é o Brasilzão mesmo. E em 2018, há 5 anos atrás, foi feito um trabalho de mapeamento da jornada desse cliente consumidor de energia elétrica. E naquela época, óbvio, momento pré-pandemia, foram percebidas algumas coisas importantes, né? Primeiro que 2/3 desses clientes eram precariamente bancarizados e faziam pagamento de suas contas de energia em lotéricas em dinheiro. Tá? Que das 862 cidades onde a gente está presente, só 406 tinham agência bancária. Né? Quando a gente que mora, tirando quem mora no exterior, né, que está aí curtindo, enfim, outros ares, mas eu moro no Rio, estou aqui em São Paulo agora. Cara, eu sei que se eu sair e eu escolher um lado, eu vou chegar numa agência bancária, mas isso não é realidade para mais da metade das cidades onde a gente está. Né? Algumas, eventualmente, têm uma lotérica, mas uma boa parte dessas pessoas tinham que sair da sua cidade e ir para uma cidade vizinha para pagar uma conta de energia. Tá? Então, às vezes, tinha um dia especial que muita gente saía de uma cidade para uma cidade próxima com seu bolinho de contas, ou elegiam uma pessoa naquele mês para irem com um bolinho de contas, com um bolinho de dinheiro, para pagar essas contas. Às vezes perdia um dia de trabalho, né, perdia um dia do seu negócio, perdia um dia da sua geração de renda, gastavam dinheiro nesse transporte. Então, o Grupo Energisa falou, olha, eu preciso fazer algo por esses clientes que estão subbancarizados, desbancarizados, precariamente bancarizados. E qual é a melhor maneira de fazer isso? Fazendo a inclusão digital e financeira dessas pessoas. Né? E aí, fez um aprofundamento nessa jornada e percebeu-se que a grande maioria deles, na verdade, até estava conectada, era usuário de WhatsApp, entendiam o WhatsApp como a ferramenta, né? Ter celular era ter WhatsApp, ter um aplicativo era estar nos grupos da família, da igreja, do trabalho, né? Sei lá, dos empreendedores locais. E aí eles começaram, a Energisa, eu não fazia parte do grupo naquele momento, 2019, né, se aprofundaram, desenvolveram um plano de negócios, fizeram, na verdade, um funil, né, de muitas ideias, foram mais de 200 ideias. Dessas ideias que surgiram, algumas foram desenvolvidas internamente e outras foram... outra, na verdade, foi
a semente da Volts. Vamos criar uma conta digital, na época, que permita a inclusão financeira dessas pessoas, mas que seja próxima, que seja conversacional, né, que, de fato, fale com como essas pessoas interagem hoje, né, no WhatsApp, interagem hoje no seu dia a dia com dispositivos móveis, né, com celulares. Nesse momento, eu estava exatamente naquele meu sabático, né? Naquele momento que eu tinha, cara, depois de 20 anos trabalhando que nem um doido, viajando pelo Brasil inteiro, às vezes na sala de aula, às vezes vendendo, às vezes coordenando times de projetos, eu estava ali descansando, né? Porque a gente nunca para, mas descansando, eu fui convidado a ser um dos fundadores e CEO da empresa, tá? E assim, no início eu estava até com o pé atrás, porque eu falei, cara, mas mais uma conta digital, né? Tem tanta conta digital aí, mas quando o Ricardo Botelho, que é o CEO do Grupo Energisa, me apresentou o projeto, eu falei, cara, é muito mais que uma conta digital. É de fato um ecossistema de inclusão financeira para milhões de pessoas no Brasil, né? E a pandemia estava começando. Então, quando a gente percebeu que grande parte daquelas pessoas que saíam da sua cidade, iam para outra, se encontravam, faziam fila na porta da lotérica, faziam até churrasco na porta da lotérica quando se encontravam uma vez por mês, cara, a gente vai ter que digitalizar a vida dessas pessoas muito rápido. Então, em maio de 2020, eu assumi como co-CEO, o Thiago, que foi um dos fundadores da Queremos, não sei se vocês conhecem a Queremos, acho que foi também uma startup que transformou o mundo do entretenimento, né, porque permitiu que bandas que não eram as grandes bandas pudessem encontrar seus fãs, foi quase como um crowdfunding, né, de bandas e tal, foi uma empresa de super sucesso, também virou sócio da empresa, co-CEO comigo. Em 2020, a gente iniciou a trajetória da conta Volts, né, que, na verdade, então, naquele momento, era uma conta digital do Grupo Energisa. Quando a gente mergulhou, então, nesse ecossistema, na jornada desses clientes, a gente percebeu que não era só uma conta digital, era também um crédito para ele poder pagar uma conta que estava atrasada, era também uma antecipação de recebível para um fornecedor, era também a possibilidade de oferecer diferentes meios para ele receber dinheiro, né? E na época o Pix estava crescendo, então a gente foi o primeiro grupo de utilities, né, no caso distribuição de energia, que a gente emitiu todas as nossas contas com QR Code. Há poucos dias atrás, já a ANEEL lançou uma normativa que todas as utilities agora vão ter que apresentar suas contas com QR Code do Pix, para a pessoa poder pagar com Pix, que é mais rápido, é mais seguro, né, tem menores custos. A gente já fez isso desde novembro de 2020. Então, foi um turbilhão de coisas que a gente mergulhou para fazer, para poder trabalhar a inclusão financeira. Então, eu que venho de um mundo, né, de educação, que o meu propósito naquela época era transformar a vida das pessoas pela educação, transformar as empresas pela transformação das pessoas, falei, cara, aqui eu também posso transformar a vida de muita gente fazendo inclusão digital, inclusão financeira, porque a inclusão financeira traz mobilidade social. E foi uma coisa que eu descobri trabalhando com isso, né? Você fala assim, mas por que traz mobilidade social? Porque uma coisa é uma pessoa receber um dinheiro e ter que gastar rápido aquele dinheiro porque não tem onde guardar. Uma coisa é a pessoa não ter acesso a um seguro básico, aí acontece uma enchente, a pessoa perde tudo e não tem como recuperar aquilo que ela perdeu, ou não ter acesso a um seguro de saúde ou um clube de saúde, que eu também descobri que existem muitos pelo Brasil, para poder ter acesso a um médico, né, capacitado na sua cidade, mesmo uma telemedicina, né, quando a regulamentação permite. Então, eu percebi que a inclusão financeira trazia tanta transformação social, mobilidade social, impacto para as pessoas do que na época eu trabalhava com educação. E eu me apaixonei por esse mundo. Você fala assim, mercado financeiro, você pensa aqui, né, o pessoal da Faria Lima, né, de coletinho, então tem meio colete também, mas de coletinho, né, defendendo, né, sei lá, a mão invisível do mercado, mas você tem muita coisa que tem propósito no mercado financeiro. E eu tive essa oportunidade de poder trabalhar o mercado financeiro, a inclusão financeira de maneira positiva para milhões de pessoas. Como que a gente mantém as pessoas engajadas? Cara, Mas só pegando esse desculpa, cara, eu desinvesto aqui e falo. Não, então, assim, é relativamente nova, né, a empresa, querendo ou não, maio de 2020, em plena pandemia, crescimento mega acelerado, né, para ganhar em escala. Isso exige que vocês tenham, eu imagino, né, exige que tenha um time de tecnologia grande. Sim. É o core? Então, hoje a gente tem 160 pessoas, praticamente metade
metade um pouco mais é tecnologia, produto e UX. Né? E aí a gente tem equipe de atendimento também, que é uma equipe bem representativa, marketing e outros financeiro, né? Porque a gente é uma empresa do mundo de finanças. Então a gente tem 860 pessoas. Em 2020 nós éramos 2, depois viramos 3, depois viramos 7, e a gente vem se multiplicando. Muito importante. E aí vou te falar, o nosso turnover é baixíssimo, principalmente na área de tecnologia. Tá? Porque a gente adotou algumas culturas e algumas premissas importantes. A empresa foi fundada como uma empresa remote first, né? Que é muito diferente de ser uma empresa de home office, tá? Onde as pessoas trabalham de home office. Home office é uma coisa, ser remote first é outra, bem diferente, do qual home office faz parte. Mas ser remote first é você entender que sempre vai ter alguém remoto. Tá? Então, uma coisa é, você faz um evento, cara, você tem que lembrar que tem gente remota. Você faz uma reunião, você tem que lembrar que tem gente remota. Você tem que lembrar que na hora que você está contratando, a pergunta onde você mora não faz sentido. Né? Então, eu tenho gente que está agora em Mendoza, né? Eu tenho gente que está em Rondônia, eu tenho gente que está em Aracaju, eu tenho gente que está em Florianópolis, eu tenho gente que está aqui em São Paulo, eu tenho gente que está no ABC, eu tenho gente que está no Rio, eu tenho gente que está em Teresópolis. Então, assim, isso foi uma coisa muito legal, porque teve gente que optou pela Volts por conta dessa flexibilidade do remote first e por conta da cultura da gente considerar que a gente sempre tem que pensar nessa diversidade geográfica, digamos assim. Tá? E ter muita clareza de propósito, muita clareza de valores. Né? O fundo que eu tentei colocar aqui, mas que não ficou bom, e aí, infelizmente, quem está assistindo não está vendo, eram os nossos 6 valores principais, que desde o primeiro dia, da primeira semana da empresa, a gente defende, e que eu acho que nesses 3 anos, praticamente, a gente completa 3 anos agora em maio, as pouquíssimas vezes onde a gente viu um ofensor, muito rápido alguém falou, opa, isso não está alinhado com o nosso valor, tal, tal e tal. Então, muita clareza de valores, muita transparência, muita horizontalidade na comunicação, o remote first, a diversidade, são fatores que fazem a gente ter uma altíssima retenção e um turnover muito baixo. Boa. Tem alguma ação que vocês fazem, sei lá, relacionada a engajamento, a cultura, que você tem esse tipo mega de um orgulho, sabe? Putz, a gente fez isso. Seja uma campanha, algo mais pontual, assim, mas que de fato pode inspirar as pessoas que estão aqui nos ouvindo? Legal. Sabe o que mais me dá orgulho, Winnie e Suzy? É que grande parte das ações que dão orgulho na empresa não foram iniciativas da liderança, né? Foram iniciativas dos nossos próprios colaboradores. Por exemplo, a gente tinha uma reunião toda segunda-feira, que era uma reunião de prestar contas da semana anterior. Né? E ela estava chata. Assim, basicamente, ela começou a virar uma reunião só de passar, né, o que tinha acontecido. Aí o pessoal falou assim, cara, tá chato, vamos fazer diferente? Eu falei, não, propõe. Aí a gente teve a nossa High Five, né, que é a nossa reunião de segunda de manhã, que ela é super aberta. Né? Você pode levar o tema que você quiser para essa reunião. Muitas vezes são temas de projetos, de indicadores, de aprendizados, mas às vezes teve uma estagiária nossa, né, que ela veio da área de nutrição, e hoje ela trabalha na nossa área de tecnologia, que ela falou de rótulos. Né? Teve uma outra situação que o nosso sócio aqui falou sobre cinema, né? A relação entre cinema e o que a gente fazia. E aí, bom, a High Five é uma dessas ações. Uma outra que também foi muito bacana é que o nosso time de desenvolvimento, junto com o nosso time de UX, desenvolveu um escritório no metaverso, né? Que é no Gather. Então, assim, eles estavam... Como o nosso time de desenvolvimento é o mais espalhado, eles sentiam falta dessa conexão. Né? Porque, claro, eu sou super defensor do remote first, do home office, do híbrido, mas, cara, às vezes é legal você encontrar alguém para tomar um chopp, né? Às vezes é legal você encontrar alguém, porra, dar um abraço, resolve um problema ali. Só que, cara, tem um morando em Volta Redonda, o outro morando em Florianópolis, outro morando em Aracaju. Eles fizeram um espaço que eles mesmos construíram, não pediram autorização. Né? Depois, obviamente, a nossa área de cibersegurança checou se estava tudo certinho, né? Se não tinha nenhum vazamento de informação, e aprovando, né? A gente hoje. E aí eles fizeram a contratação dos estagiários, né? Os estagiários, no final do estágio, tinham que apresentar o projeto, e esse projeto foi apresentado no metaverso do Gather, né? No nosso escritório virtual do Gather. E eu tive a oportunidade de entrar, e eu vi assim, eu falei, cara, é incrível isso que vocês fizeram. Tem a mesinha de cada um com os
os bonequinhos que cada um gosta, tem a sala de jogos, tem o bar, tem a varanda, tem uma sala de reunião com um Jamboard, né, para eles escreverem. Eu falei, cara, vocês fizeram isso, vocês mesmos? Eu falei, ninguém falou que não podia? Não, eu falei, não, cara, continua fazendo. Né? Então, essa foi mais uma ação que a gente tem muito orgulho. A gente também investe, né? Não podia deixar de ser, eu venho da área de educação, e eu trouxe muita gente da área de educação para cá. A gente tem muita ação de desenvolvimento. Tá? Então, hoje a gente esteve falando sobre o carnaval. Há 3 semanas atrás, a gente teve um comediante falando sobre hipercriatividade. Há 2 meses atrás, a gente teve o técnico da Seleção Brasileira de Beach Soccer falando sobre time, sobre engajamento. A gente teve um fotógrafo falando sobre criatividade. Então, a gente traz muita coisa para esse desenvolvimento de repertório, que eu já citei, que para mim é uma coisa muito importante. Tá? E por fim, nessa eu poderia ficar um dia falando de coisas que me orgulham aqui, mas a gente acabou, né, como a gente tem essa questão do remote first, a gente acabou tendo 3 grandes polos, né, Rio, São Paulo e Minas. Então a gente acabou tendo pequenas festas no final do ano em cada uma delas. E quando eu fui, né, eu fui ano passado nessas 3 festas, a gente vê que são times diversos, times com equidade, times que se preocuparam com inclusão, e que tem suas dinâmicas e sua alegria, sabe, de estar ali. Você vê o orgulho nas pessoas deles fazerem parte do time da Volts. E, de fato, assim, várias pessoas já chegaram e falaram, cara, eu recebi uma oferta maior, mas eu quero ficar aqui. Tá? Mas eu quero te falar que eu recebi, né, porque eu acho importante compartilhar com você que eu recebi. Claro que a gente já perdeu gente, tal, faz parte. Mas, em geral, a gente tem isso sendo pesado. Claro que a gente quer remunerar melhor que todo mundo, a gente quer ter o melhor pacote que todo mundo, a gente quer ter os melhores valores, a gente quer que as pessoas tenham orgulho de estar aqui. Mas se a gente for comparado no peso de todas elas, acho que a gente está muito bem posicionado. Se vocês não tiverem mais perguntas, eu posso falar várias outras coisas. Agora temos o bate-bola, né? Que eu acho que é super importante também. Mas pegando o gancho aqui no que você falou também, Daniel, acho que o mais legal, acho que de quando a gente vai formando essa cultura, né, é que realmente tem muita coisa que são criadas pelos próprios colaboradores, né? E isso realmente tem uma chance muito grande de dar certo, né? Porque realmente é onde as pessoas se engajam, né? E onde elas participam, né? Não é a cultura do dono da empresa, a cultura de quem criou a empresa, mas a cultura que realmente performa no dia a dia, né? A cultura que faz parte aí do ambiente total e que vai sendo construída aí no dia a dia. Isso é bacana demais, né? E agora a gente vai construir uma coisa com você aqui, que na verdade é o nosso bate-bola. A Winnie vai puxar aí essas perguntas com dicas para você ajudar a gente a construir aqui também esse podcast. Alá, Marília Gabriela, hein? Abusada. Mas vamos, bora lá. Dica de leitura. Você já deu uma aí no começo, né? Mas bora. Pois é. Não, o Efeito Médici, o livro ele não é tão novo, né? Do Fran Johansson, acho que é assim que fala o nome dele, que conta a história ali de como em Veneza, né, teve a atração de diversidade, assim, de diferentes competências e fez Veneza ser o lugar onde a gente teve, num curto espaço de tempo, a maior produção artística e cultural da história. Mas eu tenho alguns autores que me ajudaram a ser quem eu sou hoje, né? Eu não vou exatamente falar na ordem cronológica, mas um que eu faço questão de ler todo o livro que ele escreve, que é o Adam Grant, né, que é um cara sensacional. O primeiro livro dele que eu li foi Originals, né, que é Originais, e estava terminando de ler agora o Pense de Novo, que assim, cara, eu li o livro e falei, cara, isso aqui é tudo que eu acredito, sabe? Do aprender, reaprender, desaprender para, né, tá sempre em evolução. Eu acho ele um cara fantástico. Há alguns anos atrás, um cara que eu adorava também adoro até hoje, né? E li tudo que ele escreveu, o Malcolm Gladwell, foi o cara que escreveu Outliers, Ponto de Virada, né? Falando com Estranhos, que é um cara que eu acho que é um dos maiores conectores de ideias que eu conheço na literatura corporativa e conta histórias como ninguém. Então, Malcolm Gladwell, quem não tiver ainda inseguro, olha o vídeo dele no TED, também sensacional. Tenho 2 irmãos que eu gostava também muito de acompanhar, que era o Chip and Dan Heath, né? Acho que é assim que fala sobre o nome deles, que escreveram Made to Stake, né? Que Feitas para Colar, se não me engano. Não é Feitas para Colar, não, estou confundindo com o livro do Jim Collins, mas é Made to Stick, o original. Parece feita para colar, né? Porque tem o Feitas para Durar, não sei se... que ele mostra quais são os elementos de uma história que fazem com que aquela história seja pregnante, né? Que faça com que as pessoas se engajem.
e eu vi muita coisa bacana que às vezes eu usava intuitivamente, né, e que eu via que grandes contadores de história, não o meu caso, tá, mas outros, eu não sou um grande contador de história, mas eu me inspirava em grandes contadores de história, usavam. Eu falei, cara, é isso, né? E aí eu comecei a ler tudo que eles escreviam. Eles também escreveram Switch, que é um livro fantástico, maravilhoso, que mostra como você faz mudanças culturais na empresa. Eu já tive que usar. Eles escreveram um livro chamado Decisive, né? Para tentar aqui com uma pessoa que está nos Estados Unidos, então tem que tomar muito cuidado com o meu sotaque. Eu não li ainda, mas está aqui na minha lista para eu ler. Mas assim, cara, eu sou leitor voraz, assim, tem o livro do Ben Horowitz, que eu escrevi um artigo sobre ele há poucos dias, né, sobre cultura corporativa, né, que fala muito da importância da liderança na construção da cultura corporativa, do exemplo na construção da cultura corporativa, mas ele também escreveu vários outros livros, aquele do Situações Difíceis, né, que eu esqueci o nome completo, o título completo, mas também que é um livro maravilhoso, um livro de referência. Então, Nossa, já está disputando com a quantidade de livros que você tem aí, ó. eu só não tenho essa caixinha maravilhosa com o meu nome, eu vou fazer uma. É que ali tá o livro que ela escreveu, ó, dá uma biblioteca olhada aqui ali, ó. particular, ó. Do lado esse vermelhinho aí, rosa, é ela que escreveu. Do lado do nome dela? É. Opa, maravilha. Já faz o merchan aí, Suzy. Legal, para quem bacana. está só ouvindo a gente, não está vendo a gente ainda no YouTube, estou mostrando aqui para o Daniel meu livro chamado Isso é Employer Branding, lançado em 2020 eu quero comprar, mas eu quero com autógrafo depois. Com certeza. Não, a gente marca assim, já é sucesso, aí já vai para a terceira tiragem agora na editora. Maravilha. E em breve com novidades. Mas eu acho que assim, mesmo nesse mundo, né, de muitas mídias, eu ainda entendo a leitura como fator primordial assim, para a formação do profissional, né? E é algo que eu gosto muito de estimular, né, nos meus filhos, em todo mundo todo o time aqui, né? Mesmo que a pessoa não seja muito afeita à literatura, a gente, cara, lê um capítulo, ouve o audiolivro, mesmo que não seja leitura, e a gente discute bastante sobre isso. Faço muita referência, né, à literatura. Boa. Pessoa que te inspira? Vamos lá. É meio brega o que eu vou falar, tá? Mas assim, não, é verdade. Assim, né, como eu falei, eu venho de uma família que se dedicou à educação, né, por muitas gerações, né? Eu tenho vou usar o termo técnico, eu tenho um puto orgulho assim dos meus antepassados que fugiram da Europa, né, da Europa nazista, em 1938, né? Assim, quando começou a eclodir ali, exatamente. A queima de livros, né, a proibição de certas literaturas, a queima de empreendimentos de famílias judias. Então, meu avô chegou aqui com, sei lá, 8 anos, 12 anos, minha avó com menos, e tiveram que reconstruir a vida, né? Então, foram empreendedores em essência, chegaram no país sem saber. Então, meus antepassados são, sim, minha inspiração. Meus pais, como grandes pessoas de educação, escolheram essa vocação de educação, mas eu, né, assim, eu não vou citar aqueles grandes empreendedores, não vou falar do Jeff Bezos, não vou falar do Sergey Brin, não vou falar de Elon Musk, porque eu gosto dessa inspiração que a família dá, né? Eu gosto dessa inspiração de pessoas comuns que muitas vezes são pouco conhecidas, dão no nosso dia a dia. Mas eu sou inspirado por grandes artistas, né, por grandes cineastas, não necessariamente, porque as pessoas olham para mim e falam vai falar de um grande empreendedor, de um grande empresário. Não, né? Eu adoro aquele artista de rua, né, que eu fiz curso de palhaçaria, então eu observo palhaços, observo humoristas e tento olhar o que tem, né, por trás. Então, Steve Martin era um cara que me inspirava muito, né? Li o livro dele e tal. Então, eu gosto de procurar fora daquele lugar comum do empreendedorismo, né, do empresário, para me inspirar. Empresa que você tem como referência? Legal. Assim, aí agora eu vou ser mais clichê, mas é com justiça, tá? Eu tive a oportunidade de quando eu, né, fiz o meu sabático, de visitar tanto empresas nos Estados Unidos, né, quanto empresas em Israel. E assim, eu fiquei maravilhado com a cultura, né, que o Vale do Silício tem. Tem um grande amigo que estudou na faculdade comigo, que hoje é Product Manager na Google. Então, assim, a Google é, de fato, uma empresa que eu vi nascer, né? Eu digo, eu sou de uma geração, não vou dizer que é azarada, né, mas que tem um momento. Eu terminei minha faculdade em 1999 para o ano 2000, né, minha graduação.
E o Google surgiu, né, em 2000, 2001, né? Assim, 98, mas 2000, 2001. Então, eu fiz a minha universidade inteira sem acesso ao Google. Alta Vista eu acessava, mas enfim. E quando eu conhecia a Google, eu fiquei apaixonado pela cultura, pela maneira como a empresa trabalhava. E aí eu vou para o outro extremo, né? Que assim, falo da Google pela cultura, pela inovação, e eu vou para a Amazon pela eficiência, né? Eu li aquele livro As Cartas, né? Do Jeff Bezos, que falam ano a ano como que a empresa foi evoluindo. Então, essa capacidade de ter começado com livros, ter evoluído para produtos e agora ter uma grande parte da sua receita no AWS, né? Também me inspira bastante. E aí não é para falar do próprio grupo, eu aprendi a enxergar o quanto que o Grupo Energisa, que desde 118 anos atrás, né, os 3 empreendedores engenheiros que trouxeram a geração de energia elétrica para o Brasil, foram numa feira, né, na Europa, entenderam como se gerava energia pelo movimento da água, trouxeram lá para o interior do Brasil, em Cataguases, Leopoldina, construíram a primeira usina e começaram a oferecer energia. Quando eu conheci essa história, eu falei, cara, é muito do que a gente está fazendo hoje com várias startups. Então, o Grupo Energisa hoje, apesar de estar trabalhando no mercado altamente regulado, né, um mercado onde você tem pouca margem para fazer certos tipos de inovação, é um grupo que consegue ser bastante inovador. Né? E em Israel eu conheci muitas empresas bacanas também, né? Desde Waze, Wix, né? Empresas menos conhecidas. Eles estão lá? Quem? Em Israel? Waze. O Waze e o Wix, né? O Waze foi comprada pelo Google, mas as duas são empresas que surgiram em Israel. E o que eu acho interessante das empresas que surgem em Israel é que Israel basicamente tem a área de Sergipe, né? Então, assim, o mercado local é muito pequeno. Então, quando tem outro livro maravilhoso, que é Startup Nation, né? Que, cara, para mim tem um significado muito grande, eu não sei se para outras pessoas tem, mas conta muito como Israel se posicionou como um grande celeiro de startups per capita, de empresas que estão em bolsa, né, e número de patentes pela quantidade de habitantes do país, pela junção de alguns fatores, mas um deles já nasce pensando global, né, porque se você olhar para o mercado local de Israel, ele praticamente não existe. Mas quando você já nasce olhando como é que eu ofereço para o mundo inteiro, você vê empresas como Waze, CQ, né, Mobileye, que é uma empresa fantástica, assim, que é uma empresa na época era voltada para a direção autônoma, mas que foi muito focada em prevenção de acidentes. Né? E aí tem Orcan, que é um óculos para pessoas que tenham deficiência visual, né, para poderem ler. Então, algumas empresas que eu visitei, que eu falei, cara, a gente pouco conhece, mas que tem um propósito tão bacana, um nível de inovação tão bacana. Então, assim, da mesma forma do livro que tem livros que eu indico, empresas que me inspiram, já citei aí várias, né? Maravilha. Em uma palavra ou frase, porque uma pessoa deveria trabalhar na conta Volts, na Volts hoje. Tá, legal. Bom, falar sobre propósito é meio lugar comum, né? Assim, tipo, eu quero ir um passo além. Eu, na minha vida, sempre me envolvi em empresas que eu acreditava que geravam impacto, né? Com a Fera, impacto em educação. Com a BizCapital, impacto nos pequenos empreendedores. No Flamengo, que a gente não teve oportunidade de falar, mas que eu atuei lá, é o impacto do que a gente chama do mais popular ao maior poder aquisitivo, que foi uma experiência incrível que eu tive. Na Volts, é muito essa questão da inclusão financeira e mobilidade social pelo acesso, tá? O acesso a produtos financeiros de maneira plena, de maneira de custo zero, né? Que eu acho que é pouco, digamos assim, evidenciado quando você fala de empresas do mercado financeiro, contas digitais, principalmente. Então, eu acho que a transformação que o Pix, por exemplo, tem trazido, que a gente fala assim, poxa, bilhões transacionados, mas que permitiu ao pipoqueiro, ao vendedor autônomo, a moça que está vendendo cerveja no bloco de rua de São Paulo do Rio, de poder receber com segurança, né, sem custos, sem ter que contratar uma maquininha, né, e ter custos com isso. Cara, é fantástica essa revolução e ela está pouco explorada do ponto de vista de impacto. Então, assim, palavra, impacto. Eu acho que a gente aqui é apaixonado por esse impacto que a gente está fazendo. Maravilha, de arrepiar. E para fechar nosso bate-papo, uma frase. Pode ser minha? Não, tem que ser muito... Óbvio. Eu não sei se é meio autorreferente. A Suzy tem a dela, a gente pode... Eu nem sei se é... Eu tenho a minha, pode falar também.
Não, eu nem sei se é minha, na verdade, tá? Porque, assim, às vezes você pega referências, tá? E você junta, né? E eu já teve mais uma situação que eu falei o negócio, depois fui procurar alguém que a gente tinha falado antes. Eu não quero pioneirismo, mas, enfim, uma coisa que eu acredito muito, né? Eu acho que, assim, as pessoas falam muito nos porquês. E eu, com 44 anos hoje, também acreditei muito nessa questão dos porquês. Mas hoje, para mim, principalmente, o sucesso, a felicidade, está nos quens. Tá? Então, eu dividi em 3 quens aqui, que eu acho que é, primeiro, né, por quem, para quem e principalmente com quem. Tá? Eu já tive propósitos fantásticos, assim, já tive porquês maravilhosos com quens errados. Tá? Eu já tive com quens maravilhosos, com porquês errados ou porquens errados. Então, assim, quando eu olho hoje a Volts, eu penso assim, para quem? Cara, para quem precisa dessa inclusão digital e financeira. Com quem? Com essa equipe fantástica que a gente construiu, né? E por quem? Aí tem essa coisa de você olhar mais para dentro, né? Primeiro por mim, pela minha família, por tudo aquilo que eu acho que a gente construiu. Então, quando a gente fala de employer brand, a gente não pode deixar de falar de equilíbrio, a gente não pode deixar de falar em qualidade de vida, a gente não pode deixar de falar em família, né? Então, eu acho que aqui eu consegui juntar essas 3 coisas. Então, o foco deveria ser nos quens, né? O por quem, o para quem e com quem, principalmente. São essas, para mim, as perguntas que fazem a diferença. Não sei se é bem uma frase, mas é um conceito, sabe? Maravilha! Porque o mais comum é o que a gente escuta falar, né, de Simon Sinek, o porquê, né? Descobrir o porquê. Comece com o porquê, tá bom, mas a começa. jornada vai ser com os quens, então. Boa, obrigada, foi um ótimo papo, aprendemos bastante sobre diferentes frentes, sobre negócio, várias indicações, referências de livros, de pessoas também, né, que só daqui as pessoas que estão nos ouvindo podem aprender ainda mais, né, com as referências que foram citadas ao longo da conversa. Algum último ponto, Suzy? Não, acho que falamos tanta coisa aqui que daria para a gente ficar mais umas 3 horas, né? O papo não ia faltar realmente, né? Acho que vamos ter que gravar uma versão 2 aqui do Daniel dentro do nosso podcast para dar mais dicas aqui. Tem um monte de coisa anotada também, com certeza vai ser riquíssimo aí. A gente sabe que Employer Branding também é isso, né? A gente sempre traz pessoas variadas aqui, porque Employer Branding é isso, ele é plural, ele não é singular, né? Tem muitas formas da gente falar sobre isso, fazer Employer Branding, gestão de marca empregadora e tudo mais. Então, com certeza, as fontes que a gente traz aqui, assim como o Daniel, são super, acrescem, né, realmente aí para as pessoas que escutam a gente no EBBcast. E sigam o Daniel no LinkedIn, principalmente, mas Twitter, né? O Twitter que você comentou também. Tem outras redes? Instagram, LinkedIn e Twitter, né? Eu sou 3 personagens diferentes cada uma delas, mas LinkedIn, né, para os corporativos, Twitter para passar raiva e Instagram para me conhecer um pouquinho mais o lado humano. Né? Então, Daniel Orlean. Daniel Orlean, em todas elas é Daniel Orlean. E queria agradecer, tá? Se vocês me chamarem de novo, eu vou chamar vocês. Vou inventar um podcast aqui da Volts, né, para a gente falar sobre vários assuntos e chamo vocês. Foi incrível poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa hora, né, e trocar algumas ideias. Maravilha. Obrigada e mais um podcast. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Daniel. Você ouviu o EBBcast. Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil.